Bem, queridos, boa noite, graça e paz para a igreja. Pode continuar sentado. Bom, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 39. Você que nos assiste em casa, boa noite. Tenha um pouquinho de paciência com a gente. A gente está adequando aí a transmissão para poder servir vocês da melhor maneira possível. Deus te abençoe muito e tenha paciência com a gente. Aos pouquinhos a gente vai adequando e fazendo de tudo aí para vocês serem servidos. Amém? Então, Gênesis 39, versículo 1, podemos ler? E José foi conduzido ao Egito, e Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou das mãos dos ismaelitas que o haviam levado para lá. Versículo 2: E o Senhor estava com José. E o Senhor estava com José. E ele era um homem próspero. Ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E o Senhor viu, e o seu senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Versículo de número 6. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José. Ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia, e José era uma boa pessoa e formoso à vista. Versículo 11. E aconteceu que certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço, e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. E ela, a mulher de Potifar, o apanhou pela sua veste, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu fora. E aconteceu que quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: Vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei em alta voz. E aconteceu que quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo, fugiu e saiu para fora. Versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Versículo 21. Mas o Senhor estava com José, e lhe mostrou misericórdia, e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão. E tudo o que eles faziam ali, era ele que fazia tudo. Versículo 23. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sob a sua mão, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Feche seus olhos em nome de Jesus. Tenho convicção que você não veio aqui em vão. Tenho convicção que você não veio aqui à toa. O Senhor quer falar conosco, mas peça a Ele para falar ao seu coração através da minha vida em oração. Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de nós estarmos nesse lugar. Nós somos seres humanos, pecadores, falhos, dependemos, Deus, da sua presença. Deus, eu te dou graças, Pai. Te dou graças pelo seu favor, pela sua bondade, Deus, e porque o Senhor alcança homens pecadores. O Senhor usa homens pecadores, Deus, alcançados pela sua graça. E a minha oração, Deus, é de agradecimento por mais uma vez, Deus, ter a oportunidade de transmitir a sua palavra ao coração da sua igreja. Obrigado, Deus, por mais uma vez poder ser boca de Deus através da sua palavra neste lugar. Eu te dou graças por isso. E oro, Deus, pedindo que o Senhor use a minha vida pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu infinito amor, para falar com a tua igreja,
a tua noiva que aqui está reunida. Pai, eu sei, Deus, que o teu povo está reunido neste lugar. E por isso eu peço, Deus, fala com cada um de uma forma especial. Pai, fala com aquele que está em casa, aquele que ouve essa palavra, seja onde quer que ele esteja, que ele seja alcançado pelo Senhor. Que o Senhor traga cura, restauração, renovo, e que a presença do Senhor possa invadir as nossas vidas. O texto que nós lemos diz que o Senhor estava com José. E a minha oração é que o Senhor esteja comigo, esteja com a tua igreja, esteja com essa pessoa que ouve essa palavra. E que no nome de Jesus, o teu Espírito Santo possa falar conosco. Amém. Irmãos, o texto que nós lemos, Gênesis 39, ele conta uma parte da história desse homem chamado José, o famoso José do Egito. José é um dos poucos homens da Bíblia que nós praticamente não vemos erros, não vemos falhas. Logicamente que existiriam situações que eu e você poderíamos agir diferente dele. Porém, José era um homem que realmente amava o Senhor. Pensa num homem apaixonado pelo Senhor. Era esse homem chamado José. Pensa num homem que sofreu e ainda assim ele honrou ao Senhor. Esse homem se chama José. Eu acredito que com certeza você já leu algo sobre José. Eu acredito que você possa ter assistido uma minissérie sobre José. E acredito que os mais antigos de caminhada já assistiram Marcos Feliciano pregando Sonhos de José e chorando ouvindo essa mensagem, entendendo assim, quando vai chegar a minha vez? Olhando para isso, Deus tem falado muito ao meu coração durante esses dias sobre a vida desse homem chamado José. José foi um homem que fez a diferença na sua geração. José foi um homem que verdadeiramente Deus estava com ele. Para nós entendermos melhor o propósito da vida de José e nós entendemos também essa mensagem, a gente precisa voltar um pouco em Gênesis 12. Não precisa de você abrir, mas em Gênesis 12 Deus chama Abraão e diz assim: Abraão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou abençoar todo mundo que te abençoar e eu vou amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Em você, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. A Bíblia diz que Abraão foi. E essa atitude de Abraão, também conhecido como o pai da fé, é algo muito importante e digno de nossa reflexão aqui hoje. Por quê? Pastor Marcel falava sobre ônibus, sobre ser talvez o motorista de um ônibus. E Abraão, ele entra num ônibus que ele não sabia para onde estava indo. Abraão ouve a voz de Deus dizendo: vai para um lugar que eu vou te mostrar. Nós vemos na frente dos ônibus, tem lá, esse aqui está indo para Rio de Janeiro, esse aqui para Juiz de Fora, esse aqui para Cataguases, mas o local que Abraão estava indo, ele não sabia, mas ele sabia quem estava chamando ele para ir. Ele tinha convicção de quem estava levando ele. Então, diante disso, eu entendo, não importa para onde eu estou indo, o que importa é quem eu estou seguindo, é quem está me levando. Por quê? Porque Abraão sai para uma terra que ele não sabia onde seria, mas ele tinha convicção que Deus estava o chamando. E Gênesis capítulo 15, versículo 13, em uma das conversas de Deus com Abraão, Deus vai falar da seguinte maneira: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Só que essa grande nação que vai ser levantada através de você, ela vai ficar peregrina em terra estranha.
Ela vai andar daqui para lá, de lá para cá, e passados 400 anos de escravidão, vocês vão ir para uma terra que mana leite e mel. Eu vou tirar vocês dessa situação e vou tirar vocês com muitas riquezas. E depois disso eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Preste atenção nisso. Nós somos uma geração muito imediatista. Gostamos das coisas para ontem. Deus está fazendo uma promessa para Abraão para daqui 400 anos. Receber uma promessa, receber algo de Deus para daqui 6 meses é uma coisa. Para daqui 48 horas é outra coisa. Para daqui 30 anos é outra coisa. Mas imagina 400 anos. E digo mais, receber uma promessa que provavelmente vivo você não vai estar. Porque o povo que entraria na terra era o povo da 3ª ou 4ª geração. Só que era uma promessa de Deus para a descendência de Abraão. Aqui eu posso aprender e te ensinar que ninguém pega Deus de surpresa. Abraão está deixando a sua terra, deixando a sua parentela, só que Deus já está lá na frente. Deus já está lá em Êxodo 12 realizando essa promessa. E eu preciso te lembrar disso, porque muitas das vezes nós esquecemos que Deus está no futuro. O Deus que já tem o término dessa obra e o início da outra. Por quê? Porque Deus já está no futuro. Aquilo que nos amedronta, aquilo que nos traz medo, aquilo que nos faz que nós colocamos na ponta do lápis e pensamos, será que é possível ou será que não é? Aquilo que me assusta não assusta o Senhor. Aquilo que traz medo para o meu coração humano, falho, fraco e pecador, não traz medo para o meu Deus. E talvez eu vou pensar que Ele vai perder o controle nos meus momentos de dor, nos meus momentos de luta, nos meus momentos de aflição. Mas uma coisa eu sei, Ele está no controle independente da circunstância. Irmãos, Ele está fazendo uma promessa para Abraão que vai ser realizada, vai ser cumprida 400 anos depois. Mas se Ele falou, está falado. Se Ele disse, acabou. E pode acontecer muitas coisas, mas aquilo que Ele falou vai se cumprir. Se não se cumpriu, é porque Ele não falou. Você pode ter ouvido muitas pessoas, você pode ter ouvido muitas coisas, mas se Ele falou, está falado. E a Bíblia vai dizer que José, no capítulo de número 37, aparece nessa história. Existia essa promessa. Abraão, Isaac, Jacó, também chamado de Israel, e vem José. Esse homem chamado José era o filho preferido de seu pai. Por quê? Porque era filho da esposa amada e filho também da velhice. E por causa desse amor, Jacó, Israel, vai fazer uma túnica para ele de 7 cores. E essa túnica deu um problema para a vida de José enorme. Porque seus irmãos olhavam para ele, o amor do pai e essa túnica, e o invejavam. No olhar humano era melhor não ter a túnica, mas no olhar divino a túnica era parte do projeto de Deus para a vida de José. E a Bíblia também vai dizer que diante dessa inveja, diante desse ódio, José vai sonhar. José é conhecido como o quê? Sonhador. Não vale, veio de manhã. José era conhecido como sonhador. Onde nós vemos falar de José, nós falamos de um homem sonhador. E esse homem chamado José, ele vai sonhar e vai dizer que que ele sonhou numa noite, pelo visto, dormindo, que o feixe dele de trigo era muito grande e os dos seus irmãos eram menores.
e os feixes dos seus irmãos se prostravam diante do feixe dele. Os irmãos deles o invejavam, mas começaram a invejar ainda mais. Por quê? Porque na ótica deles, eles estavam já interpretando um sonho que eles serviriam a José. E José sonha uma e depois sonha de novo. E qual que é o sonho? O sol, a lua e 11 estrelas prostradas diante de José. E a Bíblia diz que depois desse sonho, eles não podiam mais falar pacificamente um com o outro. Onde José chegava, o problema estava armado. Mas deixa eu te ensinar uma coisa. Existe diferença entre um homem sonhador e um homem sonhador. O que é isso, pastor? Existe diferença entre sonhos e projetos. Porque existem sonhos que são projeções. Existem sonhos que são desejos. Por exemplo, o sonho da casa própria, o sonho da faculdade, o sonho da independência financeira, o sonho de ser usado pelo Senhor de uma forma sobrenatural. Isso é sonho de Deus? Pode ser. Mas o sonho de José não são projetos. O sonho de José está dormindo e Deus está falando com ele. Quando se fala que José é sonhador porque ele projetava, não é uma verdade, porque José não sonhava ser um governador do Egito. José dormiu e ele sonhou que ele estava governando os seus irmãos, que os seus irmãos estavam se prostrando diante dele. Então eu estou aqui para te dizer que tudo bem, devemos ser sonhadores, sim, mas devemos sonhar com uma coisa, sabe o quê? Com a vontade de Deus. Porque se os meus sonhos forem a vontade de Deus, aquilo que eu estou sonhando vai se realizar. Mas se aquilo que eu estou sonhando não é a vontade de Deus, eu posso parar de sonhar, porque não vai se realizar. Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda hoje, ela é boa, agradável e perfeita. Só que eu abro também um parêntese. Deus falando com José através dos sonhos. Irmãos, Deus fala tanto comigo através de sonhos, que eu gosto tanto de dormir, eu acho que é por isso. Porque Deus fala comigo de uma forma tão especial. E de um dia para cá, né, o pastor Marcel está sonhando que só Jesus vai ajudar. Mas existem formas de Deus falar. Só que eu e você precisamos estar atentos. Não é para você ficar num misticismo e entender que tudo que você sonhar está sonhado e é Deus falando. Não. Tem sonho que é barriga cheia. Tem sonho que você ficou matutando aquilo na mente. Matutando, pensando o dia inteiro. Aí automaticamente o que aconteceu? Sonhou. Então é o Senhor me autorizando. Não. Existem sonhos que Deus fala. Pastor, qual é o segredo? Você vai para o joelho para entender se esse sonho é Deus que está falando. Então esse sonho de José é a voz de Deus para a vida de José. Esse sonho vai direcionar a vida desse homem. Só que o que me chama a atenção é que eu não vejo José correndo atrás. Estão me entendendo? José não está correndo atrás de governar seus irmãos. José não está correndo atrás do sol, a lua e 11 estrelas se prostrarem diante dele. Irmãos, desse sonho para cá, olha para mim, desse sonho para cá foi só pancada. José sonhou e por causa do sonho, os irmãos de José o perseguiam, até que eles têm uma brilhante ideia. Qual é essa brilhante ideia? Vamos levar esse homem para dentro de uma cisterna. E olhando assim, vai lá, sonhador. Eu fico tentando imaginar como sonhar dentro de uma cisterna. Como acreditar que o sol, lua e 11 estrelas vão se prostrar diante dele, que os seus irmãos vão se prostrar diante dele dentro de uma cisterna. Sabe como? Tendo convicção que Deus falou. Se Deus falou, não importa onde você está. Se Deus falou, não importa a circunstância desfavorável.
Foi Deus que falou. Você precisa ter esse entendimento. Foi Deus que falou. Se Deus falou, fica tranquilo. Uma outra coisa que eu observo, um dos irmãos, se eu não me engano, Rubem, eles vão ter uma outra ideia. Não mata ele não, pelo amor de Deus. O que tem que fazer com ele? Vão vender ele. Vão sumir com José daqui. Na ótica humana, o que está acontecendo? José está sendo derrotado. Na ótica humana, o que está acontecendo? José está levando prejuízo. Mas na ótica divina, Deus está cumprindo um propósito. José é vendido por uma caravana que passava de ismaelitas como escravo e vendido pelos próprios irmãos. E chegamos no capítulo de número 39, ele chega na casa de Potifar, no versículo 1. E a Bíblia diz que no versículo 2, o Senhor estava com José. A Bíblia diz no versículo 21, na prisão, mas o Senhor estava com José. A Bíblia diz no versículo 23 que o guarda da prisão não fazia nada na prisão, porque o Senhor estava com José. Irmãos, e o Senhor estar com José balançou um pouco meu coração. Irmãos, andar com pessoas é necessário. Comunhão é necessário. Estar bem acompanhado faz toda a diferença. Andar com pessoas importantes abrem portas. Só que preste atenção. O Senhor estava com José. E esse Deus que o Salmo 23, versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, andar com Deus é algo especial. Andar com Deus é viver de uma forma diferente. Existe um texto em que Deus está dialogando com Moisés em Êxodo 33:15. E Moisés vai falar assim: não me faças ir sem a tua presença. Se o Senhor não for comigo, não me peça para arredar o pé desse lugar. Eu só vou se o Senhor for. Diferente de alguns crentes que vão e não estão nem aí. Mas Moisés está dizendo: se o Senhor for comigo, eu vou. Se o Senhor não for, eu não vou. 1 Samuel capítulo 3:19 diz assim: Samuel cresceu e o Senhor estava com ele. 1 Samuel 18:14, e Davi se portava com sabedoria, pois Deus era com ele. Aí eu fico pensando, o que leva um Deus tão grande como o nosso, um Deus tão poderoso como o nosso, um Deus dono de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a santidade, andar com homens pecadores? É difícil até de responder. O que levaria Deus a andar com a Layara? O que levaria Deus a andar com a Miriam? O que levaria Deus a andar com a Jéssica? E o que levaria Deus a andar comigo? Teríamos algo de bom para oferecer para Ele? Só pode ser graça. Só pode ser misericórdia. Só pode ser um favor que nós não merecemos. E o Senhor estar com José, o Senhor andar com José, me faz refletir em algumas coisas. O versículo 2 vai dizer que o Senhor estava com José. Mas eu quero te apresentar um pouco da circunstância que José está vivendo. Nesse momento do texto, José é traído pelos seus irmãos. José está chegando no Egito como escravo. José está sendo vendido. José está sendo odiado pelos seus irmãos.
José está sendo invejado pelos seus irmãos, mas ainda assim o Senhor estava com José. A primeira coisa que eu posso te ensinar nesse o Senhor estava com José é que nem sempre a situação ao nosso redor consegue mostrar se Deus está conosco ou não. Nem sempre a situação que está acontecendo ao nosso redor consegue mostrar se Deus está conosco ou não. Talvez você tenha olhado para a vida de pessoas e pensado que Deus não está com ela, por causa das circunstâncias que elas estão vivendo. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado que Deus não está com você, por causa das circunstâncias que você está vivendo. E tem uma coisa também que é muito perigosa. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado que Deus está com você porque as situações estão favoráveis. Esse é um grande problema. É você olhar para o redor da sua vida, as coisas que estão acontecendo, e pensar que Deus está com você, sendo que na verdade Ele pode não estar. Porque a situação de José está dando tudo errado, mas Deus está com ele. Porque se você ler Gênesis 37 ao 50, você vai ver em cada atitude de José, mostra que Deus estava com ele. Numa próxima oportunidade eu vou pregar as responsabilidades de quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus perdoa, quem anda com Deus estende a mão, quem anda com Deus ouve Deus. Então nós vamos ver que pelo lado de fora estava tudo complicado. Pelo lado de fora estava tudo dando errado na ótica humana. Mas José estava bem resolvido no céu, porque ele não era movido pelas situações ao redor. Ele era movido pelo Deus que ele amava. E eu olhando para José, ele está sendo vendido como escravo, e vejo gratidão. E onde ele chegava, o Senhor estava com ele. Você não precisa das suas situações resolvidas. Você precisa que Deus esteja. A outra coisa que eu posso olhar para esse texto é no versículo 2. E o Senhor estava com José. Ele era um homem próspero e ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. Preste atenção. Algumas traduções vão dizer que José era um homem abençoado. Irmãos, todas as vezes que normalmente nós falamos de prosperidade e que nós falamos de bênção, a mente da gente, ela liga a dinheiro, ela liga a situação financeira. Só que eu preciso que você entenda que prosperidade é ausência de necessidade. A prosperidade verdadeira de José é que o Senhor andava com ele. Porque tem muita gente que tem riquezas, tem muita gente que tem uma vida aparentemente abastada, mas não tem a paz que um que não tem riqueza tem. Então eu olhando para isso, eu quero que você entenda que a maior riqueza, a maior prosperidade, a maior bênção é você poder deitar no seu travesseiro para dormir e falar assim: eu logo deito, eu pego no sono, porque o Senhor está me sustentando. Irmãos, eu entendo que nós vamos viver batalhando, nós vamos viver lutando, nós vamos viver insatisfeitos. Você pode ter certeza: pastor, mas eu ando a pé, eu estou insatisfeito, porque eu quero ter uma moto. O cara que tem uma moto 125, ele está insatisfeito, porque ele queria ter uma 150. O cara que tem uma Titanzinha 2008, ele queria ter uma Bros 2021. Cada um que tem uma coisa, ele quer ter outra. Aquilo que ele tem atende ele, mas ele quer ter outra coisa. Aí o cara tem um carro, aí ele pensa: eu andei a pé, mas agora eu tenho um carro, agora a chuva não vai me pegar, mas o carro não tem direção hidráulica. Aí é uma luta danada, e vira para cá, vira para lá, mas ele tem um carro, mas ele pensa: um dia eu vou ter um com direção hidráulica. Aí ele tem um carro que não tem ar-condicionado, aí ele pensa assim: um dia eu vou ter com
Aí ele tem um Gol. Aí ele pensa assim, um dia, eu vou ter um Corolla. Pode preparar que eu vou ter um Corolla. Aí o outro pensa assim, não, eu tenho um Corolla, agora eu tenho que ter uma Hilux. Aí o cara tem uma Hilux, ele quer ter um Porsche. Ele tem um Porsche, ele quer ter um helicóptero, ele quer ter um avião. Irmãos, o ser humano não acomoda. O ser humano vai estar sempre querendo alguma coisa. As coisas são boas enquanto a gente não tem. As roupas são maravilhosas nas lives. Quando usa 3 vezes, não é mais a mesma coisa. Por quê? Nós somos humanos. A verdadeira prosperidade é contentar em ser quem eu sou. A verdadeira prosperidade, ela está conectada à autenticidade. O pai chegou aqui no Autoestima de manhã falando, olha, como que eu tô bonito. E mostrando e falando assim, autoestima é tudo, mas é verdade. Em excesso não, mas é verdade. Por quê? Porque eu e você precisamos entender que não vamos ser talvez os mais lindos da história, mas você precisa estar bem resolvido com você mesmo. Se é para ser feio, seja bem resolvido, que é o mais importante. Porque se você for bem resolvido, a opinião do outro não vai definir quem você verdadeiramente é. Isso é a verdadeira prosperidade, é entender, tudo bem, eu estou como um escravo, mas Deus está comigo, então tá bom. Eu estou numa situação adversa, mas Deus está comigo, tá bom demais. Só que nós não queremos viver situações adversas, mesmo se Deus estiver conosco, porque a situação adversa nos tira do local de comodismo, a situação adversa nos faz orar, a situação adversa nos faz clamar e falar, Senhor, se o Senhor não vier, eu não tenho capacidade sozinho. Igreja do Senhor, eu e você precisamos entender que a bênção de Deus, ela não está atrelada a riquezas, ela não está atrelada a finanças. A bênção de Deus está atrelada a Ele ser o nosso pastor, e se Ele é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Viva essa verdade. Eu sei que a sua vida vai ser melhor, você vai sofrer menos. Tem coisa que a igreja sofre de bobeira. Entenda, momento difícil vai vir, se prepare para momentos difíceis. Que é isso, pastor? Se prepare para momentos difíceis, mas se prepare para entender que Deus é com você nos momentos difíceis. Deus é com você nas lutas, Deus é com você nas adversidades. A mesma chuva que molha a casa de quem não serve, molha a casa de quem serve. O mesmo coronavírus que alcança quem não é crente, alcança quem é crente. Para com esse misticismo de você pensar que as coisas não vão acontecer na sua vida, que os problemas não vão invadir a sua casa, porque eles vão. O sol que queima, ele queima o crente, o não crente, ele queima todas as pessoas. O frio que está fazendo, irmão, ele invade todo mundo. Mas eu sou cristão, eu não posso sentir frio. Não é isso. Você tem que entender que a presença de Deus precisa ser com você. Irmãos, eu tenho aprendido muito isso. Ele não vai resolver tudo. Que é isso, pastor? Não vai. Melhor eu te falar a verdade. Tem igual aquela ilustração. Eu conto ou você conta? Irmãos, eu preciso te contar. Pastor, mas me falaram que Deus arrebenta. Irmãos, Deus arrebenta se Ele quiser arrebentar. Se você alinhar a vontade dEle com a sua, aí Ele vai responder tudo que você quer. Mas se você tiver só suas ideias, só seu egoísmo, só o seu bem-estar, a Bíblia diz, pedi e não recebeis, por quê? Porque pede mal, para gastar nos seus próprios deleites. Nós precisamos entender que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Uma outra coisa, olha só o versículo de número 3. E o seu Senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. A terceira coisa que eu te ensino é que se Deus for conosco, logo, logo as pessoas perceberão. Preste atenção. Se Deus for conosco,
logo, logo as pessoas perceberão. E também, se Deus não for conosco, logo, logo as pessoas perceberão. Quer saber se Deus é com você? Pergunte seus vizinhos. Pergunta seus familiares. A esposa, o marido, os filhos. Pergunta quem convive com você. Pergunta o pastor. Igreja. Existe o texto, Mateus 5,16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. As pessoas precisam olhar para nós e ver o Senhor na nossa vida. Ver o Senhor financeiramente, eu não estou falando disso. Entendeu? Não vai ter, não. Eu estou falando de olhar e pensar assim: essa pessoa ama o Senhor. Esse jovem ama o Senhor. O relacionamento dele é diferente. Esse casal ama o Senhor. Olha a forma que esse homem trata essa mulher, que essa mulher trata esse homem. Olha a forma que esse cara trabalha, o Senhor é com ele. Olha a forma que ele anda na rua, o Senhor é com ele. Olha as redes sociais dele, o Senhor é com ele. Olha as atitudes, olha as reações dele, o Senhor é com ele. Não dá para falar que nós andamos com Deus se as nossas atitudes são diabólicas. Se o Senhor é conosco, as nossas atitudes precisam apontar para Ele. Se o Senhor é conosco, a nossa motivação de estar aqui tem que ser Ele. Igreja do Senhor, às vezes a gente pula algumas coisas. Potifar olhava para José e falou assim: eu posso colocar as coisas na mão dele, porque Deus é com ele. Se nós somos cristãos, os nossos patrões precisam confiar na gente, porque o Senhor é conosco. Nós precisamos nos relacionar com sabedoria no nosso trabalho. Você não está levando o nome da IBR, você está levando o nome do Senhor. E nas suas atitudes, você mostra se o Senhor é com você ou se o Senhor não é com você. Se nós olharmos no versículo 7, nós vamos ver que a mulher de Potifar vai se interessar por José. E eu te ensino a quarta coisa. O Senhor andava com ele e isso não impediu que ele fosse tentado. Isso é importante. O Senhor andava com ele, isso não impediu que ele fosse tentado. Mas o Senhor andar com ele impediu que ele caísse. Olha só, o cenário foi todo armado para José cair. A mulher, se você olhar o versículo 7, ela se interessa e chama, ela diz que não tem ninguém vendo José. Só que eu admiro esse cara por causa de uma coisa: o temor dele não estava vinculado a pessoas, o temor dele estava vinculado a Jesus. Ele não estava nem aí se ninguém ia saber. Uma pessoa que soubesse já era importante, dessa pessoa não tem nada para se esconder. E a Bíblia diz no versículo 10 que essa mulher insistia dia após dia. Só que mesmo assim José negava, porque José amava o Senhor. Entenda, não diga não para as tentações por causa de status, por causa de ministério, por causa de coisas. Diga não para as tentações porque você ama o Senhor. Não deixe certas atitudes porque nós pastores te cobramos. Deixe certas atitudes porque o Espírito Santo está falando com você. Não deixe de fazer algumas coisas que a religião te pede porque você tem que parar por causa da religião. Para porque você entendeu no seu coração que não dá para andar com Jesus e continuar vivendo desse jeito. Se você parar por causa de mim, você vai parar temporariamente. Se você fizer por causa de mim, você vai fazer temporariamente.
Mas se o combustível que te move for a fé e a gratidão pelo que Jesus fez na sua vida, eu tenho certeza que você vai continuar fazendo enquanto você viver. A outra coisa que eu posso aprender com o texto, versículo 13 e versículo 14. Quando José nega, essa mulher forja uma mentira. Ele veio aqui, eu segurei, José correu tanto, irmãos, que a túnica ficou para trás, a capa que ele dava ficou para trás. Aí ela pegou na mão e gritou, fez um espetáculo e falou assim: esse hebreu vem cá. E ele tentou me agarrar. Potifar acreditou na história. O Senhor estar com José não impediu que mentiras se tornassem verdades contra a vida dele. Preste atenção, o Senhor está com José, assistindo tudo, e uma mentira foi convertida em verdade para prejudicar José. Ser preso, irmão, deve ser muito ruim. Preso aprontando deve ser ruim, mas preso injustamente, irmão, deve ser pior ainda. José, diante dessa mentira, ele vai ser preso. Preso por quê, pastor? Por ser fiel ao Senhor. Preso por quê? Por não negociar sua fé. Preso por quê? Por não brincar com o temor do Senhor. Eu postei esses dias e repito: aquele que não quer cair não anda por lugares escorregadios. Não dá para negociar com o pecado, não dá para brincar com o pecado. José está sendo fiel, amando o Senhor, não tendo o que envergonhar. Só que José está sendo preso. Por quê, pastor? Porque tinha um propósito. Se você olhar para a história de José imediata, você vai se frustrar. Se você olhar para Gênesis 39, você vai ver assim: esse cara só apanha. Se você olhar para a história de José, você vai falar assim: que homem difícil, só prova, só luta. O bom de José é só o final. Mas ele não virou governador à toa. Ele virou governador por causa de um propósito. Deus tinha um propósito com o sofrimento de José. E acredite se quiser, Deus pode ter um propósito no meu e no seu sofrimento. É no sofrimento que Deus se revela. É nos momentos difíceis que Deus se revela. Difícil para nós é entendermos e aceitarmos isso. A Bíblia diz claramente que há mais prazer numa casa que há luto do que numa casa que há festa. Há mais prazer num velório do que num churrasco, né, Samuel? Há mais prazer num velório do que num churrasco, que no velório a gente aprende mais, a gente olha para o morto e fala assim: amanhã pode ser eu. No churrasco a gente pensa assim: aleluia, traz mais. Irmãos, eu olhando para isso eu entendo. Deus tem propósito. E antes de concluir, eu quero fazer uma pergunta para você. Será que Deus anda com você? Será que Deus anda com você? Não precisa de você responder no seu interior. Será que Deus anda com você? Outra pergunta: é possível Deus andar com você e você passar dificuldades? É possível, sabia? A outra pergunta, que isso aqui define muito, e eu queria que você refletisse: o que é dar certo para você? Diante dessa resposta, acredito que dá para medir o nível de fé que você tem no Senhor. O que é dar certo? As coisas estão dando certo na minha vida. O que é dar certo? Será que estar na prisão é estar dando certo? Será que estar na cisterna é estar dando certo? Será que ser traído e vendido pelos seus irmãos é estar dando certo? Ou estar dando certo é só quando estou governando o Egito? Entenda,
Dar certo é estar no centro da vontade de Deus. Dar certo não é estar onde a Layara quer que eu esteja, onde o Marcos Paulo quer que eu esteja. Dar certo é estar onde Deus quer que eu esteja. Dar certo não é ser quem o Mateus quer que eu seja. Dar certo não é eu ser quem você quer que eu seja. Dar certo é eu ser quem Deus quer que eu seja. Irmãos, isso é verdadeiramente dar certo. É entender que eu dobro os meus joelhos e se Deus fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele é Deus também. É entender que se eu orar e Deus responder, Ele é fiel, e se Ele não responder, Ele é fiel também. Se Deus abençoar a minha vida financeiramente, Ele é fiel, mas se Ele não abençoar, Ele é fiel também. Se a enfermidade me tocar, Ele é fiel, mas se a enfermidade não me tocar, Ele é fiel também. Que a fidelidade dele não está condicionada a momento, a fidelidade dele está condicionada a quem ele é. Eu e você precisamos de olhar para Deus e entender: Deus, pelo amor que o Senhor tem a Jesus, anda comigo. Porque eu sou pecador, eu sou falho, mas anda comigo. Se você pegar as responsabilidades daquele que Deus anda com ele, uma delas é perdoar. E José, no capítulo 50, ele vai olhar para os seus irmãos que chegam diante dele com mentira. Após o falecimento de Israel, eles vão chegar para José e dizer assim: o nosso papai pediu para te falar para você não vingar daquilo que a gente fez por vocês, porque a gente te vendeu como escravo, a gente judiou de você, e o nosso pedido é que você não vingue. José vai falar assim: por acaso estou eu no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Para quê? Para preservar em vida uma nação. A fome reinava sobre o mundo naquela época. E todo o sofrimento que José viveu, a cisterna, as traições, a prisão, era parte do propósito. Para José governar? Não. Para a promessa de Deus ganhar mais um passo. Às vezes governaremos para o propósito de Deus, às vezes enriqueceremos para o propósito de Deus, às vezes estaremos na cisterna para a glória de Deus, às vezes seremos presos para a glória de Deus. Mas o que José está mostrando é que Deus tinha um propósito na época da fome, dar livramento para o povo de Israel. Através de quem? Da vida dele. Através de quem? Do sofrimento dele. Aqui as coisas começam a fazer sentido e nós entendemos por que José sofreu tanto. Porque o sofrimento de José trouxe livramento. José sofrendo, o povo foi poupado. Para quê? Para que o povo de Israel fosse para o Egito, fosse escravizado. Mas em Êxodo 12, eles partiriam para uma terra que mana leite e mel, e partiriam cheio de riquezas, porque a promessa feita lá em Gênesis 15, 13 estava dando passos para se cumprir. Eu e você trabalhamos com imediatismo, eu e você deixamos para a última hora, mas o Senhor, Ele trabalha com propósitos, Ele trabalha com projetos. Eu me lembro muito bem, a gente rodando em volta daquele terreno ali, igual uns doidos. Engraçado que o terreno era do pai do Laércio, e o Laércio rodando para comprar o terreno. Irmãos, a gente rodando e clamando e pedindo: Senhor, toca no coração do Jesus Castelano para ele vender esse terreno. E cada vez que a gente ia, a resposta era não, que não dá. E a gente rodando em volta do terreno, dizendo: esse terreno vai ser nosso. E a Bíblia diz não, né? E aconteceu que a gente comprou o terreno. Aí talvez uns 10 anos se passaram e o terreno continua ali. Talvez na ótica humana é só mais um terreno valioso da cidade, que seria muito bom para posses. Mas Deus já sabe exatamente tudo que vai acontecer.
Pastor, nós queremos uma igreja maior. Para falar que temos uma igreja maior, não. Eu acredito que Deus não nos deu à toa. Hoje talvez você está aqui, você não consegue nem mensurar aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Mas para quê? Por causa de um propósito. Porque existe uma pessoa que pode ser alcançada. Existe mais uma pessoa que pode ser alcançada. Existe mais alguém que pode andar com Deus. Eu olhando para toda a minha história com Deus, eu fico vendo o motivo de muita coisa na minha vida. Por que eu sabia jogar futebol? Por que eu trabalhei em alguns lugares? Por que eu me converti através de algumas pessoas? Por que eu fui criado com algumas pessoas? Tudo isso vai se encaixando no futuro. E eu preciso que você se atente para o propósito de Deus. Talvez você está pensando só no hoje, achando que Deus não é com você. Talvez você está pensando só no hoje, pensando assim, Deus não tem nada comigo. A minha situação é terrível. Eu estou aqui para te dizer que Deus pode te levantar como um grande homem de Deus nessa igreja. E se não for nessa igreja, onde estiver, seja no Maranhão, seja em Cataguases, seja em Muriaé, onde você estiver. José, um dos filhos dele, tinha o significado: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Eu acredito naquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Pastor, vai ser na Igreja Batista Reviver? Não sei. Pode ser na casa de oração, pode ser na Assembleia de Deus Madureira, na Taubaté, mas uma coisa eu sei: Ele vai fazer algo na sua vida. Só que eu preciso te lembrar de uma coisa: o Senhor precisa estar com você. Se o Senhor não estiver com você, aí você está perdido. Se coloca de pé no nome de Jesus para nós orarmos. Que tipo de pessoa você é hoje? Aquele que sabe que Deus está com você, andando com você, e você vai sair daqui com Ele? Ou você é aquela pessoa que acha que Deus está com você e na verdade Ele não está? Ou você é aquela pessoa que não acha que Deus está com você, mas na verdade Ele está? Ou você é aquele que entende assim: Deus não está comigo, mas Ele pode estar hoje. Eu creio. Irmãos, você pode sair daqui de mãos dadas com Deus. Amanhã no trabalho as pessoas podem olhar para você e falar assim: o que está acontecendo? Você está diferente. O seu marido e a sua esposa, os seus pais podem chegar em casa hoje e falar assim: você está diferente. Seus amigos da rua podem passar por você essa semana e dizer assim: o que está acontecendo? Está namorando? Que bênção é essa que você recebeu para você estar tão diferente? Jesus, Ele é a nossa razão. Que você saia daqui de mãos dadas com Ele, entendendo que Ele é bom, e é bom demais andar com Ele. Igual Enoque andou com Deus e Deus o levou para si. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que nós venhamos andar com Deus. Feche os seus olhos. Deus, nós te louvamos pela sua presença. Te louvamos, Deus, por essa palavra e essa oportunidade. Pai, a minha oração é que, assim como o Senhor foi na vida de José, que o Senhor seja com a tua igreja. Deus, que o Senhor não nos isente de dificuldades, mas que em cada dificuldade, Deus, nós possamos nos aproximar mais do Senhor. Pai, gera entendimento no nosso coração, gera fé no nosso coração, para nós vivermos, Deus, a sua vontade. Cuida da gente como igreja, cuida, Pai, do nosso interior. As pessoas, Deus, que entraram por essas portas e precisam de Cristo, e precisam de Jesus, que o Senhor entre nesse coração, que o Senhor mude histórias, que o Senhor mude rumos, e que o Senhor abra entendimentos nessa noite. Pai, que o nosso entendimento seja iluminado pela sua presença. Pai, que a luz da sua palavra venha sobre o nosso entendimento, e que em nome de Jesus nós possamos saber, Deus,
qual é a sua vontade, qual é, Deus, o motivo pelo qual nós estamos passando por adversidades, e que no meio disso tudo, meu Pai, nós possamos nos voltar para Ti, nós possamos viver para Ti e andar com o Senhor. Cuida, Pai, dos nossos irmãos, cuida das ovelhas dessa igreja, cuida dos irmãos que estão em casa ouvindo essa palavra, e que em nome de Jesus, a Tua presença, Deus, venha sobre nós. Nós precisamos de andar com o Senhor, e precisamos que o Senhor ande conosco, Pai. Nós precisamos de sair desse lugar de mãos dadas com o Senhor. Nós precisamos, Deus, de uma vida na Tua presença. Nós não queremos temer as circunstâncias, nós não queremos temer pessoas, nós queremos temer o Senhor. Nós queremos andar verdadeiramente contigo, e que nada mais importe na nossa vida, Pai, a não ser Tua presença, a não ser o desejo de estar com o Senhor. Faz de nós, Pai, não apenas servos, mas amigos. E a minha oração, Deus, levanta uma geração de pessoas apaixonadas pelo Senhor. Levanta uma geração de amigos de Deus nesse lugar. Levanta uma geração de Josés, pessoas que sofrem, mas que amam o Senhor independente das circunstâncias. Leva-nos, Deus, a sermos fiéis, seja na cisterna, seja na prisão, seja, Deus, vendidos como escravos, ou seja, governando alguma coisa, mas que sejamos fiéis, que não sejamos levados, meu Pai, pelo dinheiro, que não sejamos levados pelo status, que não sejamos levados pela fama, Pai, que tudo seja para glorificar e engrandecer o Teu santo nome. Se for para enriquecer alguém, que o Senhor enriqueça, mas que seja para o Seu nome ser glorificado através dessas riquezas. Pai, se for para empobrecer, que o Senhor empobreça, mas para o Seu nome ser glorificado. Pai, cada situação na nossa vida seja para o Seu nome ser glorificado, e que nós possamos ser uma igreja forte, uma igreja apaixonada pelo Senhor, e uma igreja que vive para a honra e a glória do Teu santo nome. É isso que nós oramos, meu Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Sai daqui entendendo essa mensagem. Sai daqui de mãos dadas com Ele. Estenda suas mãos para cá assim, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: dê um sorriso com os olhos para a pessoa que está do seu lado e tenha uma boa semana.